Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, psicólogo, e hoje eu vim trazer um vídeo bônus para vocês. Porque quando eu estava fazendo o segundo vídeo de análise do Gojo, eu notei que o nosso canal chegou a 100 inscritos. E na verdade nós estamos agora, nesse exato momento, com 152 inscritos. E o personagem que eu escolhi para esse vídeo bônus é o Ryomen Sukuna, um dos principais antagonistas de Jujutsu Kaisen e um dos personagens mais intrigantes e que possui uma das personagens mais malignas dentro do universo de Jujutsu Kaisen. E nós vamos analisar esse personagem incrível a partir do conceito de tétrade obscura ou tétrade sombria da personalidade e a partir do conceito de transtorno da personalidade antissocial também. Atualmente, Sukuna é o principal antagonista de Jujutsu Kaisen. Ele é considerado o rei das maldições e foi um feiticeiro humano real que viveu mais ou menos 1000 anos antes do início da obra, em um período conhecido como a Era de Ouro do Jujutsu, e esse período recebia esse nome justamente porque os feiticeiros estavam no pico do seu poder. E mesmo nessa época, que é considerada a época com os feiticeiros mais fortes, Sukuna se mostrava imbatível, ele era o mais forte de todos. Um enorme grupo de feiticeiros até chegou a tentar se reunir para conseguir destruir Sukuna, para conseguir derrotá-lo, mas eles não conseguiram. E antes de morrer, Sukuna selou seu poder em 20 objetos amaldiçoados, em 20 dedos, porque ele era um personagem que tinha 4 braços, um ser humano com 4 braços. E em junho de 2018, Yuji Itadori, o protagonista de Jujutsu Kaisen, acabou comendo um dos dedos de Sukuna e a entidade ficou selada dentro do seu corpo. E o personagem Sukuna foi inspirado numa entidade que realmente existe no folclore japonês, uma entidade de mesmo nome, ou seja, Ryomen Sukuna, que é um espectro que teria surgido na província de Ida, durante o reinado do imperador Nitoku. A primeira descrição de Sukuna no folclore japonês aparece no livro Nihon Shoki, traduzido como Histórias do Japão, que é o segundo livro mais antigo sobre a história do Japão. Nesse livro ele é descrito como uma entidade que possuía 2 faces, uma face na frente e outra atrás da cabeça. Além disso, ele é descrito como tendo 2 pares de braços e 2 pares de perna, também cada par ficando de um lado do seu corpo, e um lado segurando um arco com uma flecha e o outro segurando uma espada. E as descrições da altura dessa criatura, dessa entidade, desse yokai, variam de 3 a mais ou menos 30 ou 50 metros. E ele era considerado, em alguns locais do Japão, como uma divindade e em outros como um ser maligno. E em Jujutsu Kaisen ele é mostrado como sendo um personagem extremamente cruel, como tendo uma personalidade extremamente sombria e sente prazer em fazer as outras pessoas, sejam feiticeiros ou não feiticeiros e até mesmo maldições, sofrerem. Personagem extremamente arrogante, que possui uma autoconfiança muito grande e que ele mesmo se entende como sendo o mais forte de todos os tempos. E um conceito que pode nos ajudar a entender a personalidade do Sukuna e de personagens semelhantes ao Sukuna e também de algumas pessoas no mundo real é o conceito de tétrade obscura da personalidade, que é um conceito que se refere a 4 traços de personalidade sombrios, extremamente problemáticos, não apenas para a pessoa que os possui, mas principalmente para as pessoas e o mundo ao redor desse indivíduo. E esses traços de personalidade são o maquiavelismo, o narcisismo, a psicopatia e o sadismo. Inicialmente, apenas 3 desses termos existiam na teoria, por isso a teoria era chamada de tríade obscura ou tríade sombria da personalidade. E esse conceito foi utilizado pela primeira vez em 2002 pelo psicólogo Delroy Paulhus e pelo psicólogo Kevin Williams. Os 3 primeiros traços que eram contidos nessa teoria eram o maquiavelismo, o narcisismo e a psicopatia. Apenas posteriormente o sadismo foi colocado como um 4º elemento, e foi a partir daí que a teoria ganhou o nome de tétrade obscura da personalidade. E agora nós vamos falar de cada um desses traços e como eles se correlacionam com a personalidade do Sukuna. E o primeiro traço sobre o qual nós vamos falar é o narcisismo. A etimologia da palavra narcisismo vem do mito greco-romano de Narciso e Eco. Narciso era considerado um dos seres mais bonitos de toda a Grécia naquela época. Ele era tão bonito, segundo as lendas greco-romanas, que até mesmo os deuses invejavam a sua beleza. Narciso em algum momento chegou a rejeitar até mesmo uma das ninfas, que era considerada uma das entidades mais belas também daquela época. E segundo o mito, após Narciso rejeitar Eco, as outras ninfas pediram que ele fosse amaldiçoado, no sentido de gostar de alguém e também não ter esse amor retribuído, assim como aconteceu com Eco. Então a deusa Hera, esposa de Zeus, resolveu realmente amaldiçoar Narciso.
E então Narciso, enquanto andava por uma floresta, por um bosque, acabou se deparando com um lago. E ao observar a superfície desse lago, ele viu refletido nele a sua própria imagem. Ele ficou simplesmente estarrecido com o que ele estava observando, porque ele se achava extremamente bonito. E quando ele viu a sua própria imagem, a maldição de Hera agiu sobre ele. E ele acabou se apaixonando por aquela imagem que ele viu refletida na superfície do lago. E no fim do mito, Narciso acaba morrendo contemplando a própria imagem refletida na superfície do lago. Então o narcisista é aquela pessoa que admira excessivamente a si mesmo. Nós falamos que o narcisista ama o espelho. Ele ama apenas a si mesmo. Então a pessoa que tem essa característica, esse traço de personalidade narcisista, é uma pessoa que tem um senso grandioso, um senso inflado a respeito de si mesmo. É uma pessoa que tem um ego muito grande. E por incrível que pareça, pessoas narcisistas tendem a ter uma autoestima muito frágil. Mas o narcisista é aquela pessoa que gosta de se vangloriar, que gosta de falar muito a respeito daquilo que ele tem, sejam bens materiais, sejam conquistas, ou qualquer coisa que ele acha que vai contar vantagem em relação às outras pessoas. O narcisista, ele gosta realmente de contar vantagem sobre os outros. Ele gosta de mostrar o quanto ele é especial, o quanto ele é melhor do que as outras pessoas, quantas coisas que ele tem são superiores, são melhores do que aquilo que os outros têm. Indivíduos com esse traço de personalidade tendem a demonstrar superioridade e dominância. E aqui é importante falar que quando estamos falando de narcisismo dentro do conceito da tétrade obscura da personalidade, nós não estamos falando do transtorno da personalidade narcisista, que é uma categoria clínica que se refere a esse traço da personalidade ainda mais acentuado. E além disso, por fim, indivíduos que apresentam esse traço de personalidade acentuado costumam ter uma falta de empatia. Ou seja, eles possuem uma dificuldade em entender e se colocar no lugar do outro. E fica muito claro durante o transcorrer tanto do anime quanto do mangá que o Sukuna realmente exibe esse traço de personalidade de uma forma muito marcante. Sukuna inclusive chega a se achar superior a todo mundo. Sukuna se acha o melhor, ele se acha o mais forte, ele realmente é um feiticeiro e uma maldição extremamente poderosa, mas ele realmente tem esse senso inflado de si mesmo. Ele usa esse poder para mostrar que ele é melhor do que os outros, não apenas no quesito força, mas ele também se acha melhor do que os outros no sentido de valor que ele tem justamente pelo fato dele ser tão poderoso. E isso faz com que o Sukuna seja um personagem extremamente arrogante. E lidar com pessoas, indivíduos que possuem essa característica, esse traço de personalidade narcisista acentuado, é extremamente difícil e desgastante para as pessoas que interagem com esses indivíduos. A gente pode ver em vários momentos ao longo do anime como o Sukuna chega a realmente desprezar os seus adversários. Ele só mostra algum grau de respeito por pessoas, indivíduos, feiticeiros ou maldições que ele acredita que são fortes, como acontece em alguma medida com o Gojo, quando ele tem a batalha com o Gojo. E, na verdade, ele tem duas batalhas com o Gojo, mas ele demonstra um respeito muito grande, tanto que ele fala, ainda nos primeiros episódios do anime, nos primeiros capítulos do mangá, que assim que ele assumir o controle do corpo do Yuji totalmente, assim que ele conseguir recuperar totalmente sua força, o Gojo é a primeira pessoa que ele deseja derrotar. E ele fala isso justamente pelo fato de que ele possui algum grau de respeito pelo Gojo. E o mesmo acontece com o Jogo, que é de nível especial, que faz parte do grupo do Mahito. Ele é uma maldição extremamente poderosa e na batalha que o Sukuna derrota o Jogo, inclusive o Sukuna chega a falar no fim da batalha que o Jogo poderia se sentir feliz porque ele é forte, apesar de que na verdade aquela luta foi basicamente um massacre. E o segundo componente da tétrade obscura que nós vamos tratar aqui é o maquiavelismo, que recebe esse nome devido ao filósofo, poeta, escritor, historiador e diplomata dos séculos XV e XVI, nascido na Florença, Niccolo di Bernardo dei Machiavelli. E eu acabei de gastar todo o italiano que eu não tenho para tentar pronunciar de maneira correta esse nome. Mais conhecido como Nicolau Maquiavel, que é conhecido principalmente por sua grande obra O Príncipe. Indivíduos que possuem um alto grau de maquiavelismo costumam ser indivíduos manipuladores, que veem pessoas como um meio para atingir um objetivo. Uma frase comumente utilizada para descrever esse traço da personalidade é a frase "os fins justificam os meios". Só que aqui nós temos que fazer um pequeno parênteses que, na verdade, Maquiavel jamais disse essa frase. Essa frase é uma interpretação que as pessoas utilizam das obras do Maquiavel. Essa frase, na verdade, aparece nas obras do poeta romano Ovídio.
Mas a característica central do traço de personalidade maquiavelismo é realmente a manipulação. Indivíduos que têm essa característica utilizam as outras pessoas para conseguir alcançar os próprios objetivos. Eles são extremamente autocentrados, geralmente não possuem uma moral muito clara, têm uma total ausência de moral e não se preocupam em causar danos para os outros, se isso significar que com isso eles vão atingir os seus objetivos. E Sukuna com certeza absoluta é um manipulador nato. Em uma das primeiras vezes que ele consegue recuperar o controle do corpo do Yuji, ele rapidamente faz um plano para conseguir matar o Megumi. Quando eles estão naquele centro de detenção, eles encontram aquela maldição de nível especial. Sukuna já planeja rapidamente fazer com que essa maldição de nível especial o ajude a derrotar o Megumi. E em seguida, quando a maldição não faz isso, ele acaba tendo que derrotar a maldição, ele cria um segundo plano para fazer com que o Yuji não queira retomar o controle do próprio corpo, arrancando o próprio coração do Yuji. Mas quando o Yuji recupera o próprio corpo, ele acaba morrendo, o Sukuna rapidamente e novamente elabora um novo plano. Então vejam como o Sukuna é um estrategista e um manipulador muito perspicaz. E a partir dessa tática ele forçou o Yuji a fazer um voto com ele, pois se o Yuji não fizesse esse voto ele iria acabar morrendo. Então o Sukuna realmente é um personagem extremamente inteligente, extremamente maquiavélico e manipulador. A psicopatia, por sua vez, tem como principal característica a falta de empatia, a busca por emoções e a ausência de remorso por ter causado dano a outras pessoas. Além disso, psicopatas costumam apresentar um charme superficial e costumam ser indivíduos extremamente impulsivos e que buscam emoções intensas. E aqui é muito fácil ver como o Sukuna realmente é uma pessoa que tem pouca empatia. Ele não se importa se ele mata uma pessoa, seja essa pessoa uma feiticeira ou não feiticeira. Ele também não se importa, inclusive, em matar outras maldições, com quem ele poderia até se identificar um pouco mais. O Sukuna é um ser extremamente frio. Ele demonstra pouca emoção, ele trata os outros seres como se fossem nada. Ele não demonstra qualquer tipo de emoção negativa, qualquer tipo de remorso quando ele mata alguém. Ele é um ser extremamente cruel. E aqui nós vamos para o último traço da personalidade da Tétrade Obscura, que é o sadismo, que eu acredito que é uma das características de personalidade mais acentuadas no Sukuna. O sadismo se refere à capacidade que o indivíduo tem de obter prazer com o sofrimento da outra pessoa. Indivíduos sádicos buscam causar a dor. Eles gostam de ver outras pessoas sofrendo ou passando por experiências difíceis, e isso lhes causa prazer. E nós vemos muito claramente como o Sukuna é um ser extremamente cruel e sádico. A primeira vez, inclusive, que ele toma conta do corpo do Yuji, que ele aparece, uma das primeiras coisas que ele fala é extremamente cruel, extremamente sádica. Ele já mostra claramente que ele deseja causar um mal grande por um número muito grande de indivíduos. Inclusive, ele chega a citar crianças e mulheres, aos quais ele se refere como vermes. E nós vemos como o Sukuna tem inclusive um prazer muito grande em tornar as coisas mais difíceis para o Yuji. E a gente vê como ele tem realmente prazer em fazer as maiores atrocidades. Pegando como exemplo novamente aquele início, onde ele enfrenta aquela maldição de nível especial naquele reformatório, tem um momento onde ele desmembra completamente aquela maldição e simplesmente o fica observando, com uma cara óbvia de prazer, de satisfação. Ele gosta de causar o maior sofrimento possível e ele se sente realizado com isso. E nós vemos esse padrão de comportamento no Sukuna ao longo de toda a obra, seja no anime ou seja no mangá. Então não resta qualquer sombra de dúvida que o Sukuna é um personagem que tem um altíssimo grau de sadismo. Então, o maquiavelismo, a psicopatia, o narcisismo e o sadismo são todos traços de personalidade que estão presentes de forma muito intensa nesse personagem, o que faz dele um ser extremamente malévolo, um ser extremamente cruel, um ser extremamente frio e que não se importa em machucar e matar outras pessoas. E o Sukuna possui a psicopatia não apenas como um traço de personalidade, eu acredito que ele inclusive fecha os critérios diagnósticos para o transtorno da personalidade antissocial, que é o nome que nós damos clinicamente para a psicopatia. E aqui vocês não devem confundir o antissocial com aquela pessoa que não gosta muito de interações sociais, que gosta mais de ficar sozinho. Antissocial aqui não se refere a isso. Quem gosta mais de ficar sozinho provavelmente ou é introvertido, ou é tímido, ou tem algum tipo de ansiedade social. O transtorno da personalidade antissocial é uma coisa muito mais séria, um transtorno extremamente grave de personalidade que pode causar muitos prejuízos, não apenas para as pessoas que convivem com o indivíduo que a possui, mas como para o próprio indivíduo em si. E eu acredito que o Sukuna também tem esse transtorno.
Segundo o DSM-5, versão revisada, o transtorno da personalidade antissocial se caracteriza por ser um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas. Se expressa por 3 ou mais das seguintes características: fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais, tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos ou de trapaça para ganho ou prazer pessoal, impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro, irritabilidade e agressividade, descaso pela segurança de si e dos outros, irresponsabilidade reiterada e ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou pela racionalização em ter feito mal ou ferido alguém. E até pelas próprias características que nós descrevemos aqui da personalidade do Sukuna, fica muito claro que ele fecha tranquilamente esse diagnóstico de transtorno da personalidade antissocial. Ele é um indivíduo extremamente impulsivo, que se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. Ele é um indivíduo que não tem qualquer tipo de remorso em machucar ou ferir outras pessoas. Ele também é um indivíduo que tende a utilizar da falsidade e da manipulação para conseguir aquilo que ele deseja. E ele, com certeza absoluta, não se adequa às normas sociais vigentes da época dele. Então, o Sukuna muito possivelmente tem sim também, se nós formos analisar do ponto de vista clínico, um transtorno da personalidade antissocial, que é popularmente conhecido como psicopatia. E essas são as principais características da personalidade de Sukuna. E ao chegarmos no final dessa análise, nós vemos como o Sukuna realmente é um personagem muito complexo. Por mais que ele tenha aparecido pouco durante a obra, por mais que nós tenhamos poucas informações a respeito de todo o passado e do que motiva o Sukuna, nós vemos como ele é um personagem realmente muito bem construído, que com certeza acrescenta uma camada a mais de complexidade na trama. É um vilão que realmente não deixa a desejar e que está à altura dessa obra magnífica que é Jujutsu Kaisen. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Deixe nos comentários o que você achou dessa análise, quais os personagens você quer ver sendo analisados nos próximos vídeos. E é isso, pessoal. Até mais. Muito obrigado por quem ficou até aqui. E em breve teremos a segunda parte da análise de Satoru Gojo. Até mais.